Fala, gente boa! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário exatamente que você vai clicar nesse vídeo e assisti-lo até o final, mas estou desejando que o seu dia seja uma bênção, que corra tudo bem com você, que a mão do nosso Deus Todo-Poderoso permaneça sobre a sua vida e também vá à sua frente abençoando os seus caminhos aí, beleza? Amém? Esse é um vídeo de informação, análise rápida sobre a audiência de custódia do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seu discurso em Mar-a-Lago, exatamente como eu falei, né? No vídeo anterior ao fato, e também vamos falar sobre Israel, caos irrompe em Israel, justamente no complexo Monte do Templo, na mesquita de Aqsa, e muitos foguetes já foram disparados, mais de 300 pessoas já foram detidas, soldados israelenses feridos, e o presidente da autoridade palestina, o Mohammed Abbas, ele disse que Israel está cruzando as linhas vermelhas, né? Mas o que está acontecendo lá exatamente? Você tem noção, desde o começo do ano para cá, quase 200 ações terroristas já foram bloqueadas em Israel. Então, vamos falar também sobre o Brasil, porque teve manifestação anti-Israel no Brasil no dia de ontem. E também, né, no dia de... antes de ontem, né, e a ação no dia de ontem também teve continuidade, que os Estados Unidos eliminaram uma das lideranças do Estado Islâmico que atuava lá na Síria, né? Era uma base, inclusive, importante para o Irã na Síria, mas era do Estado Islâmico. Bom, vou mostrar isso tudo para vocês em um momento em que o Brasil veio a disparada do preço do gás agora. Você viu a disparada do preço do ovo, picanha nem sonho, o povo vai comer abóbora e agora não vai ter nem gás direito para poder cozinhar, porque o preço do gás disparou. E é claro que a solução em um governo de social-democracia ou de extrema esquerda, de socialista, né, qualquer pessoa que estuda um pouquinho sabe disso, a solução mais prática e mais óbvia para essa gente, tão estudada que inclusive desabonaram, eles desabonaram todos os livros de economia, segundo o próprio presidente, os livros de economia estão ultrapassados. Então, a ideia mais brilhante é o que? Aumentar impostos. E quando se aumenta impostos, automaticamente você tem classe empresarial colocando na balança se vale a pena, se não vale a pena, o custo da produção, o lucro obtido, todas as demandas trabalhistas. Agora é um governo que atua muito mais diante dessas causas. Avalia, não, eu prefiro colocar meu dinheiro numa renda fixa, fico pegando aí uma belezura na Selic, vou diversificar meus investimentos, acabou, fecha as empresas, as grandes corporações estão saindo do Brasil, demissões em massa, não só no Brasil e fora do Brasil. E aqui, com essa instabilidade e com uma leitura muito ruim de futuro, em termos de planejamento econômico, as empresas fecham. E o outro lado é que o imposto pesa sobre o mais pobre, porque vai comprar o gás, não tem como pagar o gás agora. Vai voltar o quê? Fogão a lenha, é isso? Não consegue comprar picanha, né? Não consegue comprar muito mal um chã, né? Um patinho, vai partir para a abóbora. Essa é a solução do Nine, né? E a sua equipe altamente tecnológica, sempre pensando no social. E não consegue comprar o ovo, né? Porque inclusive há uma crise no setor aviário devido a essa gripe, etc. Bom, isso é no mundo. Eu já fiz vídeo explicando para vocês quais são os objetivos com essa tal crise aviária e etc. Já mostrei isso para vocês aqui. O ovo está muito caro. Então, olha, nós estamos falando de itens básicos, né, para a população mais pobre. Então o governo que decidiu, fez muita propaganda dizendo que iria defender os mais pobres, segundo eles eram 33 milhões, eram 16 milhões, eram 24 milhões, eram 50 milhões, 100 milhões de pessoas passando fome, você não consegue andar na rua, né? Você esbarra em todo mundo que está passando fome. É uma coisa assim surreal. Eles trabalharam muito com a mentira e agora precisam desesperadamente fazer alguma coisa, e a solução é taxar os bets, é taxar o Shopee, é taxar a Shein, e a pessoa mais pobre compra na Shein, porque não tem condição de comprar numa outra loja, um negocinho diferente, legal, vai comprar na Shein, só que vai pagar um imposto de mais de 100%, aí tá lascado mesmo. Então, só tenho a dizer Fazueli, que é o selo da burrice. Bom, voltando para cá, então teve uma reunião emergencial aí, uma reunião urgente entre o Lula e o doidinho do Haddad, né? Para tentar resolver algo imediatamente, por aí vai. Amigos, mas vamos voltar para cá. Ontem aconteceu algo relacionado ao que nós estávamos falando, e toda a mídia mundial estava esperando isso acontecer, que era o Donald Trump se apresentar ao tribunal, ao juiz, na corte criminal de Nova York. Desde o começo, avisei a vocês que o promotor envolvido neste caso, historicamente, é um promotor que já recebeu investimento do George Soros. George Soros é um dos grandes globalistas do mundo, aconselho você a pesquisar sobre ele, né? Seus projetos, sua filantropia está sempre ligada à agenda progressista, está sempre ligado a banheiro sem gênero, está sempre ligado a
descriminalização de drogas, está sempre ligado à liberação de presos. Não, tudo quanto é agenda de porcaria, de lixarada, o nome desse camarada, que já vai estar sentado no colo do Satanás. Opa, desculpa, gente, o pastor não pode fazer esse tipo de brincadeira. Fugiu, foi sem querer. Enfim, e ele é um grande financiador, inclusive aqui no Brasil, né, financiando aquela ONG que teve no Carnaval para o consumo consciente de substâncias proibidas, teve grana do Jorge Soros, né, pessoal lá do Nordeste. Bom, esse promotor é o grande cabeça por trás aí desse processo absurdo que era uma contravenção até então. Era uma contravenção, né, irregularidades do ponto de vista administrativo e comerciais, mas eles fizeram questão de dar um cavalo de pau aí, etc., jurídico, e para poder incriminar o Donald Trump e ser uma grande jogada eleitoral. Segundo um jornalista italiano, haverá um ataque ao Donald Trump, uma tentativa de eliminá-lo. Então, fiquem atentos a essa questão. Porém, nós avisamos no dia de ontem, antes da audiência em si, antes dele chegar ao tribunal, que provavelmente seria uma situação que ele chegaria, alegaria a inocência, como ele fez, correto? Não teria foto, não teria algema, não teria todo aquele rito normal que vocês veem de grande marketing e publicidade. Segundo informações, o Donald Trump pediu uma foto, e é claro que ele faria disso um capital político, né? Ele não pode ver seus inimigos massacrando e ficar quieto, achar que isso é normal, né? Aqui eu não estou colocando minha mão no fogo pelo Donald Trump, ok, pessoal? Mas esse processo, desde 2016, ele é fadado ao fracasso porque não tem robustez jurídica, tá bom? Não tem robustez jurídica e fizeram isso agora para tentar fazer pressão sobre o Donald Trump e ele perder as primárias dos republicanos e prejudicá-lo a longo prazo. É onde está o objetivo deles. Eles sabem que não vão conseguir impedir o Donald Trump de viajar, mas a longo prazo querem macular a imagem dele para que o eleitor indeciso norte-americano, que está altamente frustrado com o atual presidente Joe Biden, esse corpo sem alma, ele possa não escolher o Donald Trump. Eu posso escolher, por exemplo, o Ron DeSantis, que é o segundo ali, que está na lista dos que estão concorrendo às primárias dos republicanos, no caso o DeSantis e o Trump. Mas aconteceu exatamente, ele alegou a sua inocência, a defesa entrou com os devidos recursos, ele já voltou para Mar-a-Lago, onde fez um discurso histórico, né, acusando os seus opressores, né, de perseguição política, e dizendo que, inclusive, a moeda norte-americana está quebrada, que o país está falindo e a terceira guerra mundial nuclear vai acontecer e as pessoas não estão percebendo e ele pode impedir. É claro que ele fez isso para dar mais capital político, fazer mais volume na sua campanha, porque o mundo inteiro estaria acompanhando, ele deu as suas cartas ali, foi inteligente e o Laranjão é bem inteligente. Agora, sobre Israel, né? Ontem, o caos mais uma vez irrompeu no monte, a partir do Monte do Templo. Mas antes de falar do Monte do Templo, vou só te mostrar uma coisa aqui, bem rapidinho, matéria do Terra Brasil Notícias, e a gente já conclui na casa dos 10 ou 11 minutos. Terra Brasil Notícias, Israel Estados Unidos eliminam um dos líderes do Estado Islâmico. Esse cara, que é um dos líderes do Estado Islâmico, esse extremista, terrorista, foi eliminado através de ação de caças F-15 dos Estados Unidos contra as milícias iranianas no leste da Síria, em resposta às ações do Irã contra os Estados Unidos ali na Síria, ok? E aí, um dos líderes que foi abatido era do Estado Islâmico, né? São muitas organizações terroristas. O Estado Islâmico atua desde células, né, fracas na América Latina, ok? Até África do Sul, só para você tomar conhecimento. E não é diferente da Síria, no Iraque, no Irã, né, e espalhado pelo mundo inteiro, organizando ações terroristas e ações de guerra de quinta geração mesmo, influenciando mídia social, cooptando jovens, movimentos sociais de esquerdas, movimento de extrema esquerda, como aqui no Brasil. Vou explicar para vocês. O governo brasileiro já tinha, inclusive, dado declarações anti-Israel, né, recebendo navio iraniano. Mas olha isso aqui, ó. Simplesmente, você vai ver aqui, ó, simplesmente, jovens, né, que a universidade é um grande campo de lavagem cerebral, é um lugar de doutrinação, fizeram manifestação anti-Israel, chamando de povo assassino. Jovens, aqui no Brasil, uma universidade foi fazer uma palestra com os judeus e simplesmente os jovens petistas, né, esquerdistas,
com foto com camisa da Palestina, com camisa do Lula, com camisa do Che Guevara. Che Guevara foi um homicida, um genocida. E os jovens foram lá e impediram a palestra de judeus, chamando os judeus de povo assassino, pedindo para salvar a Palestina. Bom, quando a gente fala sobre essas coisas, sobre máfia libanesa, partidos de esquerda da América Latina, alguns ainda têm dúvida, né? Mas é claro que eles sempre vão defender, assim como o Brasil agora está procurando uma medida para desafogar os presídios. Anote aí, vai vir uma canetada do Lula para desafogar os presídios, tirar os presos de lá, porque está muito cheio. Então a solução é tirar os presos, colocar na rua para poder, né, levar um celular. Então, o que está acontecendo lá em Israel não é uma ação isolada, mas falando de Israel especificamente, tudo aconteceu a partir da ação das IDFs, das Forças de Defesa de Israel, na mesquita de Aqsa, no complexo de Al-Sharif, no complexo do Monte do Templo. Então, só para você tomar conhecimento, quem faz o policiamento, eu falei tomar conhecimento várias vezes, desculpa aí, estou recuperando ainda a sinusite, o som na cabeça está meio esquisito. Bom, quem faz o policiamento no Monte do Templo é a polícia de Israel, ok? Mesmo o status quo do Monte do Templo ser garantido pelo rei da Jordânia, né? Então, quem garante a manutenção do status quo do Monte do Templo é o rei da Jordânia. Isso foi definido há décadas atrás, depois daquela guerra. Mas quem faz o policiamento é a polícia de Israel. E o que aconteceu é que, segundo as IDFs, né, mídia israelense, dois extremistas se refugiaram em Aqsa, dentro da mesquita, e começaram a disparar contra um policial. Esse policial ficou ferido, então as IDFs entraram na mesquita islâmica. E isso é uma profanação, uma violação ao espaço sagrado, segundo os muçulmanos, né? E isso, então, direto, como você consegue ver aqui, eu só tirei o som, em conflito direto, né, entre os rebeldes, entre os defensores de Aqsa e entre as forças policiais de Israel, né, as IDF. E é claro que isso, tanto para o Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, quanto para todo sheik, todo líder religioso da Palestina, isso foi uma violação, avançar a linha vermelha, muito claro, né? E aí as sirenes em vários lugares de Israel, em vários lugares de Gaza, as sirenes das mesquitas islâmicas começaram a soar e convocando as pessoas a marcharem para o Monte do Templo, para defender espaço sagrado. Nós já vimos isso no ano passado e, no mesmo ano passado, resultou em 11 dias de conflito. Foi um negócio terrível. Então, essa ação aqui, como você está vendo, que eu não vou colocar muita coisa, aconteceu dentro de Aqsa, da mesquita islâmica, com a violação do espaço sagrado. O que veio a partir disso? Muitos mísseis disparados a partir de Gaza. Olha só, vários soldados feridos. Eu tenho aqui um jornal de Israel que eu acompanho no Telegram, e eu mostro para vocês agora. O jornal de Israel no Telegram disse assim, desde o início do ano, 52 foguetes foram disparados da faixa de Gaza, dos quais 46 cruzaram o território israelense, né? Os outros foram interceptados pelo Iron Dome. 17 foguetes foram disparados essa noite, e de manhã cedo da faixa de Gaza para o território do Estado de Israel. 8 deles já foram interceptados. Outro foguete caiu em uma fábrica da cidade de Sderot. E mais 8 foguetes caíram em áreas abertas. Às 3h10 da madrugada, 5 foguetes foram lançados da cidade de Sderot, 4 foguetes foram interceptados e outro foguete caiu em uma fábrica da cidade sem vítimas. Então as cidades que são as cidades de Israel, que fazem limite, estão no limite ali com Gaza, né, com área Palestina, etc., área de colonos, são áreas muito afetadas pelos disparos agora. Eu coloquei para o pessoal do Telegram a seguinte informação, vamos ver até que ponto a Jihad Islâmica, né, até que ponto o Irã vai munir e vai instar o Hamas e todas as células terroristas que atuam na Cisjordânia como um todo, se vai impeli-los, vai motivá-los a uma ação maior. Ao que me parece, existem marchas, né? Depois de uma ação dessa, ainda mais conflito em mesquita islâmica, Monte do Templo, de novo aquela imagem que você viu na capa, inclusive, depois de uma ação como essa de Israel, polícia de Israel ali, né, todos os grupos islâmicos levando as pessoas a um conflito nas ruas, com pau, com pedra, com ações, com faca, etc. Tudo tende a ficar muito estranho. Bom, senhoras e senhores, eu vou parar por aqui, continuem na oração pela nossa nação. Desculpa ter passado esses minutinhos aí. Um abraço, tchau, tchau.